O nosso entrevistado de hoje é um dos médicos mais conhecidos que nós temos no Rio Grande do Sul. Ele vem de um ancestral extremamente importante, o criador da homeopatia, Hahnemann. Esse alemão criou a homeopatia, o cara sabia, o cara era muito bom, muito bom. Mas o descendente dele nasceu no Brasil, ele se chama Hernani Hahnemann, senhoras e senhores, doutor Hernani. Hernani, vamos direto? Vamos direto. O assunto, vocês têm que entender uma coisa. Muitas doenças vão passando por períodos ao longo da história. Houve épocas que a tísica, que era no estado depauperado já da tuberculose, era o pavor. Tinha alguém na família com tísica, a gente nem namorava a irmã, nem a prima se namorava. Tamanho era o pavor da tísica, que pegava e matava. Tuberculose. Isso passou, veio a cura, com os antibióticos específicos. Nós estamos vivendo mais. Antes de morrer com 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, nossos pais já morreram com 52, 54, 56. Hoje, nós estamos vivendo 60, 70 e entrando nos 80. Há novas doenças próprias dessa vida longeva. Hernani Hahnemann, nós temos doenças modernas, doenças da vida moderna? Temos, e tu acabaste nessa introdução pegando um dos pontos principais, né? Mas eu vou iniciar desde o início, então. Então, doenças da vida moderna, né, são aquelas causadas, né, que têm como fator desencadeante principalmente hábitos relacionados à nossa vida moderna, ao nosso estilo de vida da sociedade moderna. Então, temos aí principais, que eu acho os três principais. Um tu já comentaste, que é a maior longevidade. Então, vivendo-se mais, aparecem mais as doenças crônicas. Como tu bem falaste, no início, né, década de 30, século passado, as pessoas morriam com 30 ou 40 anos. Daí, com o advento da penicilina, né, Albert Einstein, em 1928, até, sabes a história, descobriu casualmente. Esse foi muito bom, o Albert Einstein, mas o Fleming foi também tão importante quanto ele. Talvez mais, né? Não, mais. Os dois foram grandes. Mas o Einstein na física e o Fleming no antibiótico. antibiótico. No antibiótico, né? Então, casualmente descobriu a penicilina, né? E isso veio dar uma sobrevida maior. As pessoas morriam naquelas décadas, né? Um simples corte no pé, na mão, que não era bem curado, não tinha o antibiótico. As pessoas acabavam morrendo por isso, né? Sem falar nas pestes, nas endemias, nas gripes, que dilaceravam nações inteiras na Europa, né? Outra causa, ou fator desencadeante das doenças modernas, então está atrelado ao mau hábito de comer, ao comer mal, né? Então as pessoas lançam mão da fast food, aquela alimentação rápida, que é altamente calórica, mas inversamente proporcional, pobre em calorias, muito pobre em nutrientes, digamos, né? Nutrientes. Então, e outro fator é o estresse, o alto grau de estresse a que estamos submetidos na sociedade moderna, né? Estresse de ordem visual, né? Estresse de ordem auditiva, né? E física e mental, nesses vários Fala âmbitos. de irritações. Esse excesso de estímulos, né? O barulho, o ruído, as luzes, a estimulação através das propagandas, dos outdoors, da televisão, né? O incentivo ao consumismo, tudo isso gera um estresse físico, emocional, mental, muita frustração. E tem que trabalhar mais também, né? E tem que trabalhar mais, que seria outra causa das doenças modernas, o excesso de trabalho, né? As pessoas estão trabalhando cada vez mais para manter um estilo, um padrão de vida, né? Isso faz mal. De que forma? Isso faz mal. Faz mal, esses fatores e esse fazem mal. Por quê? O nosso organismo dispõe de um sistema antioxidante, né? Ele tem uma capacidade de neutralizar os radicais livres quando produzidos pelo organismo. Eles são produzidos, né, na respiração, só que existe um padrão de equilíbrio, a partir do qual esses radicais livres são tão excedentes, aumentam tanto de número, que a capacidade antioxidante do organismo entra em falência. Ela não consegue
dar conta de todos esses radicais livres. E isso vão gerar, então, as patologias. Vê se tu concordas comigo, uma forma figurativa. Se eu pegar um pedaço de papel, um palito de fósforo, botar fogo nesse papel, você me acompanha mentalmente, está começando a queimar o papel. Olha o que está acontecendo ali. Calor está sendo gerado, fumaça está sendo gerada, cinzas ficarão. Essa fumaça, com esses produtos queimados, o resto dessa queima são os radicais livres. Exatamente. Esses radicais livres, né, eu uso uma analogia, né, para as pessoas entenderem. A célula saudável é o castelo com os muros intocáveis, perfeitos, sem infiltração. Lá dentro desse castelo se desenvolve a vida normal daquele reino, né? Os peões, os reis, enfim, as pessoas vivem lá dentro. Os radicais livres funcionariam como agentes que vão destruir essas paredes, vão destruir essas muralhas, vão penetrar dentro do castelo, ou seja, a célula, vão penetrar dentro da célula e vão atacar desde os peões, os órgãos mais comuns da célula, até o mitocôndria, onde se efetua a respiração celular, e por fim vão acabar atacando o rei, que é o DNA, onde está a duplicação celular. Então, esse excesso de radicais livres está na gênese de muitas patologias. São os elementos oxidativos? Oxidativos, que literalmente enferrujam, né? Então, nessa situação, o organismo encontra-se em estresse oxidativo, ou seja, ele não consegue mais combater os radicais livres. Daí surgem, então, várias doenças, que eu quero mostrar, então, aqui. Né? Vamos ver. Então, aqui bem acima, onde diz kidney, ali é rim. Então, vão acontecer as doenças do rim, a glomerulonefrite. Indo à direita, né, na pele, a psoríase, dermatite. Mais à direita ainda o coração. Então, a doença de Ketchum, que é uma doença que é em função da deficiência do selênio e por uma cepa mutante do Coxsackie vírus. Vai atacar as juntas, provocando artrite, o reumatismo. Vai atacar os pulmões, produzindo a asma, a apneia, doenças aguda respiratória. Vai atingir também o cérebro, produzindo os derrames, né, a doença de Parkinson, doença de Alzheimer. Vai atacar órgãos múltiplos, produzindo câncer, a diabetes, né, nos vasoespasmos, aterosclerose, né, enfim, vários órgãos, esses radicais livres vão ser danosos ao organismo. A tal ponto chega. A tal ponto chega. Nós morremos por isso. Justamente, morremos e as doenças são em função dessa situação. Doença metabólica. Então, dentre as várias doenças, né, da era moderna, da nossa época moderna, uma das mais importantes, né, é a síndrome metabólica. Então, ela se difere da obesidade porque nem sempre o paciente obeso ele tem síndrome metabólica. Né? E o paciente obeso é fácil de reconhecer, né, pela aparência, ele tem um sobrepeso muito grande. Acontece que, na síndrome metabólica, muitas vezes o paciente ele é até magro, tem os braços finos, tem as pernas magras, porém tem uma protuberância abdominal muito grande. E esse perímetro abdominal é um dos requisitos para diagnóstico da doença ou da síndrome metabólica, que é uma doença que ocorre muito no nosso meio. Muita gente com síndrome metabólica no consultório? Bastante. E esse diagnóstico ele tem que ser muito preciso. Porque muitas vezes, como eu te falei, o paciente não é obeso. E é que está o risco maior, porque a síndrome metabólica consiste de sintomas, muitas vezes, inicialmente, muito leves, muito sutis, que a pessoa nem se dá conta. É uma hipertensão leve, que não chega a dar sintomas, não dá uma dor de cabeça, não dá um derrame cerebral. É uma glicemia, geralmente laboratorialmente, né? É uma glicemia de 110, 120, é uma leve hiperglicemia. Né? Não é aquela glicose de 180, A barriguinha 200. é uma leve barriguinha também? A barriga, geralmente, o perímetro abdominal é um dos conceitos para diagnóstico da síndrome metabólica. Né? Ele tem que ser, no máximo, até 102 no homem e, no máximo, até 88 na mulher.
Essas doenças crônicas diminuem a sobrevida e diminuem a nossa vida? Sem dúvida, né? Com a possibilidade que se tem, então, né, de uma longevidade maior, né, essas doenças vêm a cortar esse ritmo de crescimento da vida ou, por outro lado, alterar muito, deixar a qualidade dessa vida bastante comprometido. E é justamente aí que no nosso tratamento a gente busca interferir nesse momento, né, quando a doença ainda não chegou a se desenvolver plenamente. É possível evitá-la? É possível evitá-la ou até, no caso assim, metabólica, com dietas adequadas, suplementos adequados, complementos adequados, atividade física, é possível reverter. Tu consegues, digamos assim, fazer com que o teu paciente se torne um parceiro desse tratamento, nessa prevenção? Então, é fundamental que o paciente se torne teu parceiro, né? O médico sozinho ele não consegue, então a gente tem que estabelecer uma relação de confiança mútua com o paciente. Bom, a clínica médica está baseada na confiança mútua. Está baseada na confiança médica, né? Num histórico do paciente, tentar entender o paciente, como ele adoeceu, por que ele adoeceu, né? Nem todo diabético é igual. Cada diabético tem a sua história de vida. Isso é importante na história clínica, se definir, se individualizar esse paciente.